Ok, então aqui eu tenho as funcionalidades do módulo Agenda Corporativa. Inicialmente eu tenho aqui um cadastro, tá? Um cadastro simples, onde o usuário vai cadastrar as salas de reuniões de uma determinada empresa. Tá? Então aqui é um cadastro bem simples, o usuário vai informar o nome do prédio, o andar e o número dessa sala de reunião. Ok? Logo depois nós teremos aqui um cadastro de categorias, tá? Então para cada compromisso é possível definir uma categoria e aqui o usuário então define o nome da categoria e também aqui define uma cor para essa categoria, tá? Essa cor aqui ela vai ser utilizada quando o usuário estiver visualizando a agenda para que o usuário possa melhor identificar as categorias nessa respectiva agenda, tá? Aqui também é um cadastro bem simples, o usuário informa o nome e define qual a cor dessa categoria, tá? Então essas informações serão utilizadas aqui para o cadastro então do compromisso, tá? Dos compromissos. Eu já tenho aqui alguns compromissos cadastrados, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, um compromisso aqui do tipo gerencial, tá? Que foi iniciado aqui por esse colaborador. Então aqui esse compromisso ele é uma reunião, tá? Aqui define-se o local desse compromisso e no caso das reuniões nós temos também a definição da sala que será utilizada para essa reunião, tá? No caso aqui foi definida aqui a sala cujo ID é igual a 1, essa sala fica no prédio 01, no primeiro andar e o número da sala é o número 10, tá? Como nós podemos perceber também, para cada compromisso é possível adicionar convidados, tá? Então, no caso aqui dessa reunião, no caso desse compromisso que é uma reunião, foi adicionado aqui alguns colaboradores como convidados para este compromisso, tá? Define-se então aqui os dados, o colaborador que está realizando, que está cadastrando esse novo compromisso, a categoria desse compromisso, a data, a hora, a duração, tá? Onde a localização desse compromisso, o tipo, se no caso gerencial ou presencial, a descrição e também temos aqui a opção de recorrência, tá? Então, caso o usuário esteja cadastrando um compromisso que seja recorrente, então ele pode definir aqui se essa recorrência será diária, semanal, mensal ou anual e informar também a quantidade de ocorrências para esse compromisso, tá? Então, dessa forma, ao cadastrar esse compromisso, o sistema vai, de acordo aqui com a periodicidade, cadastrar os outros compromissos baseando-se nas informações que foram informadas pelo usuário, ok? Bom, então nós temos aqui esses compromissos que foram cadastrados, no caso aqui a reunião que foi cadastrada pelo usuário teste pessoa física, ela também já foi gerada para os convidados que estavam relacionados na lista de convidados, tá? Então, para cada um dos usuários irá visualizar essas informações no seu respectivo acesso, tá? Acessando o respectivo sistema, tá? No caso aqui do colaborador Sebastião, nós podemos visualizar aqui também a agenda desse determinado colaborador, tá? Então, no caso aqui desse colaborador, nós podemos perceber que existem vários compromissos aqui já cadastrados, tá? Então, no caso aqui, a reunião que foi cadastrada anteriormente, nós temos aqui ela definida no dia 21 de dezembro, tá? Esse usuário ele já tem um outro compromisso aqui às 8 horas, no dia 21 também, e além de outros compromissos aqui definidos em outras datas, tá? Essa agenda, ela pode ser visualizada apenas o dia, tá? Então, no caso aqui, no dia 21, o usuário tem esses dois compromissos, o usuário pode navegar aqui entre as datas, tá? A visualização também pode ser semanal, tá? Então, no caso aqui desta semana, do que vai do dia 18 ao dia 24 de dezembro, o usuário tem esses compromissos aqui definidos. E também a visualização padrão, que é a visualização mensal, tá? Então, também em todas as visualizações é possível realizar aqui a navegação no caso aqui entre os meses, entre as semanas e também entre os dias desses compromissos, tá? É possível também incluir aqui um novo compromisso diretamente pela agenda. Então, o usuário aqui vai definir
o nome desse evento, né, o nome desse novo compromisso, e o sistema então vai incluir essas informações aqui na agenda. Ok? Bom, temos aqui também uma outra funcionalidade que é a lista de aniversariantes. Ok? Então aqui o sistema já abre diretamente a agenda, informando quais são os aniversariantes de um determinado período. Tá? Aqui no caso de dezembro de 2016, nós temos, na verdade, aqui nós não temos nenhum aniversariante em dezembro. O teste pessoa física aqui, o aniversário dele é dia 1º de janeiro, tá? Então no caso aqui é já no mês de janeiro. Se eu voltar aqui no mês de novembro, nós temos aí 3 aniversariantes. No mês de outubro, nós também temos os respectivos aniversariantes, ok? Então dessa forma aí o usuário ele poderá também ter esse controle dos aniversariantes. Bom, então é isso. Então essas foram as funcionalidades desenvolvidas aqui no módulo Agenda Corporativa.